A paz do Senhor Jesus a todos. Tudo bem com você? Bom dia! Glórias a Deus por tudo. Estamos aqui para mais uma manhã de devocional ao Senhor e eu espero que tudo esteja bem aí com você, mas caso não esteja, que você fique confiante, né, nas promessas do Senhor, que você permaneça firme seguindo rumo ao alvo, né? Aleluias, que é o céu de glória que Deus tem para cada um de nós e também as suas promessas. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, creia, meu irmão, minha irmã, que Deus está contigo, que Ele está no seu barco. E quando Ele está no barco, toda tempestade é acalmada. Amém? É só esperar com paciência no Senhor. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs com o Devocional da Manhã e também todas as noites com a Meditação da Noite. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos e que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus, me ajuda aí a chegar nos primeiros 1000 inscritos. Aqui nesse canal nós temos algumas playlists, né, para você poder estar aí assistindo. Amém, meu irmão? E que Deus fortaleça a tua vida a cada dia. Hoje, para nossa meditação, eu trouxe o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, todo-poderoso, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui aprendendo com a sua palavra, Pai. Peço-te sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa transmitir a palavra do Senhor conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade em que o Senhor abençoe o nosso dia, a nossa família, nos livre de todo mal. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma manhã de devocional ao Senhor, mais uma manhã em que vamos aprender com a palavra de Deus. Aqui nós temos uma passagem onde o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluias, né, traz algumas advertências ali, olha, aos escribas e fariseus, né, que eram grupos religiosos ali daquela época de Jesus, que não procediam conforme, né, eles pregavam, né, eles pregavam uma coisa e faziam outra. E isso aí, olha, traz para nós, né, uma grande também, né, advertência, para uma grande orientação, né, de vigilância, para que a gente não pregue algo que a gente não vive, né, irmãos? Aqui Jesus os considerou o quê? Hipócritas. E nós devemos sempre estar vigilantes, irmãos, para que a gente não haja da mesma forma, para que a gente não fale, por exemplo, né, sobre amor ao próximo e não tenhamos amor ao próximo, né, irmãos? Então, a gente precisa estar, né, não só se vestindo como um religioso, se vestindo como um cristão, mas precisamos sermos verdadeiros cristãos, né, em todo tempo, em todo lugar, né, não é só dentro da igreja, né, mas em todos os lugares, no nosso trabalho, no ponto do ônibus, né, irmãos? É ali, né, dentro do ônibus, a gente dando lugar, né, para aquele que chega, né, que é mais idoso que a gente, ou que está com uma criança no colo, ou com uma grávida. E quantas vezes a gente vê, né, situações como essas, que aos nossos olhos parece corriqueira, parece simples, mas que nos faz refletir, né? Se somos cristãos, devemos andar como Jesus andou. Devemos ter um coração conforme ele tinha, né? Conforme ele tem, aliás, porque ele está vivo, aleluias, né? Então, o nosso Senhor fala o quê? Que era para a gente ser como ele, né? Humilde de coração. Então, meus irmãos, essa palavra ela vem, né, nos fazer refletir. Será que nós temos procedido,
né, dessa forma como Jesus quer que nós sejamos, como a palavra de Deus nos ensina? Ou será que a gente tem só o nome de cristão? E não é isso que o Senhor quer, senão nós também seremos chamados de hipócritas, né? Então, dói, né? É uma palavra que dói, mas aqueles que não cumprem, né, a palavra de Deus, aqueles que só aparentam ser servos de Deus, mas não o são, né, são hipócritas, né, irmãos? Então, que essa palavra não seja uma característica nossa, em nome de Jesus, né? E aqui diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais o sepulcro. Não, né? Aqui não, irmãos, é o 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, né? Então, quer dizer, por fora mostram-se belos, né, como um sepulcro caiado mesmo, né? Mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então, meus irmãos, vamos, né, refletir nessa manhã, vamos ver se nossa vida, né, tem sido dessa forma, ou se nós temos sido exemplos de Jesus aqui nessa terra, né? Que nós não sejamos sepulcros caiados, né? Bonitos, belos por fora, né? Mas por dentro cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de ódio, né, irmãos? Porque senão, conforme a palavra de ontem, né, nós seremos o quê? Nós não poderemos ver a Deus, né? Se a gente não seguir a paz com todos. Então, meus irmãos, fica com essa palavra, é uma palavra que de repente traz aí, né, um machucadinho, né? Mas vai ser para curar. Amém? Então, olha, vamos ver o nosso proceder, como que a gente tem agido no nosso trabalho, né, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa rua, com os nossos vizinhos. Olha aí quanta coisa para a gente refletir. Então, fica com essa palavra de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. E para finalizar, né, eu vou ler para você, como de costume, mais um texto do livro Pão Diário. O título é Exterior. Depois de muitos anos sem viajar com um ônibus interestadual, revivi a experiência da época da faculdade, quando este era o meu meio de transporte. Sentado na rodoviária, vi chegar um belo veículo. Entrei, acomodei-me no assento e peguei um livro para ler. Julguei que nas próximas horas poderia ler muitas páginas, mas logo que o ônibus deixou a rodoviária, percebi que não seria possível fazer leitura alguma. A tremedeira e o barulho interno eram assustadores. Como não consegui ler, aproveitei para ver as paisagens do caminho, coisas que muitas vezes não percebemos nem vemos quando somos um motorista. Então passei a refletir sobre a nossa vida. Quantas vezes nos parecemos com aquele ônibus? Uma aparência exterior bonita, mas por dentro uma realidade muito desconfortável. Lembrei-me de um local onde trabalhei por alguns anos, no qual fui apelidado de mansidão. Todavia, mansidão muitas vezes era apenas minha aparência exterior, porque por dentro havia muito barulho. Esse ruído pode ser apenas de algumas inquietações ou medos, mas também pode existir coisas ali que não agradam a Deus, que chamamos de pecado. Jesus, quando viveu fisicamente aqui nesse mundo, teve alguns embates com religiosos da sua época. O Senhor diz que eles eram como sepulcros, por fora muito bonitos, mas por dentro cheio de ossos e de todo tipo de imundície. Palavras duras, mas que devem nos levar a refletir. Será que o nosso interior difere totalmente do exterior? Por isso, o desafio para hoje é fazer como o rei Davi e pedir: Senhor, sonda o meu coração. Se há barulhos ou pecados escondidos, devemos confessá-los e pedir perdão a Deus, a fim de que sejamos bonitos também no interior. Quando Deus, em Cristo Jesus, perdoa os nossos pecados e restaura o nosso coração, podemos viver uma vida íntegra que não se baseia na aparência exterior. Viver de aparência não é o melhor caminho. Isso nos inquieta em vez de trazer paz e alegria para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família. E até hoje à noite, se Deus assim permitir.